Olá, seja bem-vindo a mais essa visão semanal do mercado brasileiro, dia 14 de 8 de 2023. Vamos abordar estes ativos que estão em tela, como é a nossa prática, com nenhuma alteração nessa semana em relação à semana anterior, mas eu já aviso que eu estou revendo alguns ativos que estão ficando muito parados. E o nosso mercado está tudo parado, né? Está terrível operar na bolsa ultimamente. E, enfim, a gente precisa encontrar aí alguns ativos que são mais interessantes. Eu não fico colocando aqui ativos extremamente especulativos, porque nem todo mundo que nos acompanha tem aí uma visão tão boa, né? E aí pode pegar uma variação de volatilidade muito intensa durante a semana e não saber aí como lidar com ela. Por isso que eu avalio ativos mais seguros para que vocês, caso decidam operar esses ativos, né? Lembrando que aqui sempre o conteúdo é mais educacional, né? Para que vocês entendam como a gente faz a leitura, né? Principalmente nossos alunos mentorados, mas está aberto ao público em geral. E conheçam, né? Vejam em prática os nossos indicadores desenvolvidos especificamente dentro da American Trading Academy, disponíveis apenas aos nossos alunos mentorados. Ok? Então vamos lá, vamos mudar para o gráfico, vamos lá para o cantinho. E começando então agora semanal, né, com o juros brasileiro, ele deixou clara aqui uma queda, né, eu já comentei isso no dia da ata da decisão do Copom, né, de reduzir 0,5% nos juros. Já falei na abertura, na visão mensal, e vou falar de novo aqui, para mim foi um erro, né, o mercado não gostou também. Esse gap aqui indica que o mercado estava precificando 0,25, teve que jogar mais 0,25 aqui dentro. Né? Claro que não é exatamente 0,25 aqui, porque normalmente ele vai um pouco para baixo, depois volta, fecha. E agora ele começa a acreditar num juros menor. Ou seja, acredita que o Banco Central continuará cortando juros. Eu acredito também que ele continuará cortando juros indevidamente, na minha opinião, ao longo desse ano. Mas vai chegar um momento, em função do desequilíbrio fiscal reinante, está se gastando muito mais do que se arrecada, e não é muito difícil que consigam arrecadar o necessário para cobrir os gastos. Então, salvo alguma maquiada nos dados oficiais, e agora colocaram um maquiador maior lá na presidência do IBGE, não dá mais para confiar em dados do IBGE, com um ideólogo à frente. Ficou complicado. Tá? Em termos de matemática, de estatística, a gente tem que ser muito pragmático. Tá? Gostando ou não, sendo a favor ou sendo contra, tem que ser pragmático. Matemática é matemática. Eu citei na visão mensal um livro que é o. Estou olhando aqui na minha prateleira para lembrar o título certinho. Como mentir usando estatística. Acredite, é muito fácil. Se você não conhece estatística, provavelmente você é candidato a ser enrolado constantemente com estatística, por aqueles que sabem. É muito fácil dar uma trabalhada apenas com operações com informações verídicas, dar uma trabalhada nessas informações para que elas se apresentem de uma maneira que digam algo diferente do que é a realidade. Por isso que o livro fala como mentir usando estatística. Recomendo para quem gosta do tema que leia. Né? Tenha como um livro realmente de consulta, grifado, trabalhado, tudo mais como o meu. Porque a maior parte das pessoas interpreta as coisas por opinião, com uma visão intuitiva. E, da mesma maneira que o mercado financeiro, a estatística é contra-intuitiva. Então, se você for pelo que você acha, pela sua opinião meramente opinada, né, sem um conhecimento profundo, sem uma educação profunda na área de estatística, provavelmente você está errado. Muito provavelmente você está errado. Tá? Se quiser continuar errando, tudo bem. Mas não, pelo menos não erre com áreas de doutor, né? Porque tem gente que é dureza, ela não erra, ela tem certeza daquilo lá. Índice. Eu tenho dito, né, que o índice não vejo condições do índice subir como o pessoal está vendendo aí no mercado. 150 mil, 200 mil.
Gente, olha aqui, o bicho está lateralizado faz tempo. Faz tempo. Ou, nesse momento, nas últimas semanas, ele tem caído. Tá? A mordida do crocodilo é de baixa. O crocodilo é de baixa. O Maximus é de baixa. Cuidado. Não é só os múltiplos de uma empresa, né, da análise fundamentalista empresarial, que dizem que a empresa ela vai subir. Os múltiplos mostram um potencial de boa performance futura. Apenas isso. Certo? Ele também, assim como o gráfico, está mostrando dados do passado. Mesmo que você olhe um bom potencial da empresa gerar lucros, este bom potencial está olhando veio do passado. É o passado que culminou numa boa condição dessa empresa, numa boa estrutura dessa empresa, uma boa alavancagem, uma boa situação de caixa, etc. Mas uma outra coisa que a gente tem que olhar é a situação macroeconômica e geopolítica. Ou seja, existe um ambiente para esta empresa com bons múltiplos performar aquilo que a gente acredita que ela vai performar e seguir em frente? O Brasil vive uma degradação fiscal forte esse ano e vai continuar. Com um risco adicional em meados do ano que vem da mudança do presidente do Banco Central, que está segurando a onda. Se o Brasil ainda não entrou numa recessão, é graças ao Banco Central. Ah, os juros é muito alto, é injusto, não sei o que lá. Fazer o quê? O governo gasta mais do que pode. Juros altos não indica sacanagem de ninguém. Indica que aquelas pessoas que vão investir em renda fixa no tesouro, em títulos do tesouro, ele está disposto a correr o risco do país. Para ele estar disposto a correr o risco do país, num país arriscado, você tem que subir os juros. Não tem jeito. Lá na Argentina os juros é altíssimo. Ninguém quer investir naquilo lá. O risco é muito alto. O risco de calote, por exemplo, é altíssimo. Então, para o investidor estar disposto a correr esse risco, tem que remunerar ele bem. É assim que funciona. Se você não aceita isso, você está acompanhando o mercado financeiro para quê? Né? O mercado financeiro serve para te ganhar dinheiro. Certo? Dólar. O que eu falei que ia acontecer quando chegou nesse ponto aqui? Estava num ponto de mínimo que não deveria cair mais e deveria subir em breve. Olha a subida aqui. Pode pegar meus vídeos aí e olhar. Mais ou menos nessa época aqui, ó, em 20, 21 de julho, 27 de julho, por aí. Subiu, deu até um gap aqui, ó. Esse gap foi na, na queda da taxa de juros. O que aconteceu quando caiu a taxa de juros? O dólar subiu mais. O dólar subiu mais. Porque o mercado entendeu que aumentou o risco. Foi um corte muito forte. Bom, mas o corte é sempre de 0,25, 0,25. Pois é. O que eu falava aqui toda hora? Eu espero que só corte 0,25, 0,50 vai ser muito. A estatística do pessoal aí mostrava 0,50, o pessoal todo empolgado. Agora a bolsa vai disparar. Posicione-se antes que ela comece a aumentar. Aproveite o corte dos juros. Ainda tem isso daí, né? O que os caras que ganham grana no mercado disseram pra gente? Olha, gente, aumentou o risco. O dólar aumentou. Exatamente alinhado com o que eu tenho falado aqui semana após semana. Já do público pequeno, não sou conhecido ainda, né? Mas aconteceu o que eu falei. Ao contrário do que muita gente no mercado vem falando. E continua até falando, porque não entenderam do jeito que parece que está acontecendo. E depois lateralizou.
lateralizou, entrou em compasso de espera, deu uma baixada aqui. Mas está aqui, ó, ele mudou o patamar. O mais importante de olhar no dólar aqui e no dólar aqui é que ele mudou o patamar. A mordida do crocodilo está começando a tomar uma caminhada de baixo. O próprio crocodilo parece que está querendo corrigir para baixo. O Maximus está indicando baixa, apesar da intensidade de deslocamento ainda estar positiva. Então, pode ter uma outra queda. Depois de um aumento expressivo, uma lateralidade tende a ter uma correção mais forte antes de alavancar. E eu não acredito que o dólar tenha condições nesse momento de ficar muito acima de 5. Ele chegou aqui a 4,95 mais ou menos, grosso modo. É difícil de passar de 5. Ele fechou essa semana 92, mais ou menos. Estou olhando pelo gráfico, então estou fazendo interpolação visual, não vi o número certinho. E não operei na sexta-feira, então não tenho de memória. A gente tem falado isso sistematicamente. Se você tem nos dado ouvido, provavelmente se deu bem. Se não, provavelmente se deu mal. Paciência. Aí a gente tem aqui o milho. O milho, ele vem de uma queda, né? Ele vem sofrendo. Ele teve uma exaltação aqui na segunda quinzena de julho. Mas ele voltou a cair, olha, suporte aqui, mas aqui ele deu uma fisgada para baixo. Maximus sem força. Apesar de estar menos 33 aqui, mas eu diria que o contexto geral aqui do Maximus é sem força. A mordida do crocodilo está indicando baixa. Então, a visão que a gente tem aqui é que ele vai continuar caindo. Apesar disso não se refletir nos preços na mesa do brasileiro. Não se reflete. Eu não percebi nenhuma queda consistente do preço do milho no supermercado. Mas, mesmo assim, ele está caindo. Significa que o intermediário está ganhando mais, né? Hash, o ETF composto por Bitcoins e Ethereum, continua lateralizado, apesar da microtendência ser de alta, mas já perdendo força. A mordida do crocodilo está confusa e o Maximus está indicando forte queda, né, ou uma forte correção. E aqui está muito fechado, isso aqui é bem lateralizado. Então, no momento, não dá para visualizar nada. Só que criptomoeda a gente tem que tomar cuidado, porque de vez em quando ela muda alguma coisa, ela vai lá para as alturas. Eu estou otimista com Bitcoin e Ethereum, principalmente com o Ethereum. Então, eu invisto, na verdade, no índice da Nasdaq, do qual o hash é um espelho, né, baseado nele. Mas, se você quer operar só na Bolsa Brasileira, quer se expor de maneira mais segura às criptomoedas, esse é um bom caminho. Um bom caminho. E está num bom momento ainda. Ok? Localiza, lateralizado também. Né? Quero ver como é que a bolsa vai chegar nos 200 mil pontos que alguns falam aí. Tudo lateralizado. Itaú, deu uma queda, deu um saltinho aqui, lateralizado. Aqui está indicando queda, aqui está indicando alta, ou seja, eles estão corrigindo. Né? Corrigindo, daqui a pouco deve voltar a cair. O Maximus está com força de queda, né? Dificilmente ele vai para cima do zero. Minha opinião é que ele está chegando está criando uma micro resistência aqui e lá dentro em breve vai voltar a cair. Então, o movimento aqui que eu operaria seria vendido para baixo. B3, Bolsa de Valores, também caindo, né? Bastante, consistentemente, mas ainda não chegou nos principais suportes. O Maximus está mostrando forte queda.
né? Forte queda mesmo. E a mordida do crocodilo, queda significativa, realmente. Eu diria sim, dá para entrar vendido. Ou se ela corrigir um pouquinho até a boca do crocodilo, ou quiçá até o dente, dá para entrar vendido com mais peso, mais forte. Banco do Brasil. Eu me lembro lá atrás que eu gostei dessa alta aqui. Mas olha só, chegou num pico, só cai. É uma queda quase lateralizada, né? Pouco expressiva, mas só cai. O crocodilo muito fechado, a boca do crocodilo indicando baixa e o Maximus indicando alta, ou seja, ele está corrigindo, né? Ele já está lá na mandíbula e daqui a pouco ele pode começar a cair. Essa é a leitura que eu tenho. Eu não consigo enxergar aqui nenhuma possibilidade dele virar para alta. Minha opinião é que ele está chegando no limite de correção e vai começar a cair. Tá? E aí o Maximus vai virar. Por enquanto o Maximus está indicando essa subida que houve aí. Ambev caiu forte, né? Caiu forte, ó. Aqui tem um duplo topo, né? Duplo topo, queda, lateralidade. Aqui já está com uma uma queda no no período abaixo, perdendo força, tá? Ou seja, ela está corrigindo. Aqui está bem ainda para baixo, aqui está bem para uma continuidade da queda. Então, na minha opinião, continua em queda. Por isso que ele não sobe, né? Quase tudo cai. Neoenergia, lateralizado. Lateralidade, lateralidade. Tá? Na minha opinião, está até fazendo um teste, segundo teste dessa resistência aqui, vai voltar a cair. Não vai demorar. Suzano, um bom ativo, né? Sofreu aí Sofreu não. Navegou aí uma alta bem expressiva. Caiu e encontrou suporte nos dentes do crocodilo. Tá tentando ir para cima agora. A mordida do crocodilo ainda não virou, mas pode virar. Né? As duas linhas verdes aqui, o respingo e a boca, está chegando no lado negativo. E o Maximus está com uma pequena intensidade de deslocamento para cima. Pode virar, né? Na verdade, fazer a parábola ali e começar a voltar a subir muito em breve. Certo? Equatorial, parado. Parado. Não vou nem me estender muito aqui. VEG, ela deu aquele salto, né, recente, lateralizou. Isso daqui continua sendo uma lateralização. E aí, no último dia, sexta-feira principalmente, ela caiu mais e caiu abaixo da mandíbula. Isso daqui pode ser um prelúdio de uma inversão de tendência. A mordida do crocodilo indica também uma possível virada, né, ainda que isso aqui não esteja muito claro. E o Maximus para baixo também com boa intensidade, menos 79%. O que parece é que o bicho vai cair mesmo. Tá, vamos esperar. Talvez ele pelo menos feche o gap. JBS, lateralizado. Lateralizado, porém, olha só, a mordida do crocodilo está indicando que ela está caindo. O Maximus também indica que está caindo com intensidade de deslocamento de menos 90. Bem forte. Aqui ainda não apareceu no crocodilo. Mas aqui, ó, já antecipou o movimento de queda. Vale do Rio Doce, queda continuada. Tudo aqui indicando queda. Queda. Só vale a pena esperar ela corrigir para próximo, por exemplo, da boca do crocodilo e entrar vendido. É a única coisa que dá para fazer em Vale no momento. E ela está na faixa de 65. Enfim. Eu lembro que há vários meses atrás ela está na faixa de 80. Uma pessoa me perguntou, eu fiz análise e falei, olha, ela deve cair até para lá pelos 60. Agora que eu vi, está aqui no 65. Vou ver se eu recupero esse vídeo aí para comentar para vocês semana que vem. Não sei se eu vou achar, porque não dá para ficar assistindo tudo quanto é vídeo, né? Mas vamos ver. Petrobras, lateralizado, lateralizado, lateralizado. Não tá acontecendo nada.
eu já falo desde as eleições, vende. Né? Vocês viram que a política de pagamento de dividendos já mudou, que não vai ser mais daquele jeito, que ela está reinvestindo todo o dinheiro que tem em caixa. Isso não vai sobrar no final do ano, ou no final do trimestre, ou no final do semestre, para ficar pagando dividendo. Isso não é alinhado com a agenda do governo atual. Não esperem mais, gente. Venda. Não vai ser que nem foi nos outros anos. Não tem como. De novo, né? Eu devo estar avisando isso aqui há umas 20 semanas já. Vocês que sabem. Allianz lateralizado, bem lateralizado também. Vocês veem como o mercado. Deixa eu mudar aqui. Como o mercado brasileiro está lateralizado. Até o estrangeiro está, mas. Como, gente? E tem cara vendendo relatório dizendo como se posicionar com a queda dos juros para bolsa 150 ou 200 mil pontos. Pô, por favor, não sejam trouxas. Vocês estão tendo a informação aqui. Se forem trouxas, eu não tenho mais o que fazer. Não entendeu direito? Pergunta. Tem aí o campo de perguntas para poder perguntar à vontade. Tá? Mas, por favor, não sejam trouxas. O pessoal está vendendo ilusão aí. Ah, e se acontecer? Eu vou ficar feliz da vida. Porque eu quero o bem do meu país. Mas não é o bem do meu país que eu estou enxergando no mercado financeiro. Só isso. E a minha função aqui é compartilhar a minha visão do mercado financeiro. Certo? Ajuda a compartilhar. Eu acho que tem muito conteúdo importante aqui que pode ajudar vocês muito. Eu estou precisando expandir a visibilidade dessas publicações. Então conto com a ajuda de vocês. Obrigado, um abração, até a próxima semana.